Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, programa Olho Vivo. Hoje estamos especialmente na Terra do Cristo, em Encantado, ao lado do jovem prefeito Jonas Calvi, com quem a gente vai conversar a partir de agora. Prefeito Calvi, prazer em ouvi-lo na Rádio TV Liberal, bom dia. Bom dia Claudir, bom dia a todos vocês que nos acompanham. É um prazer sempre a gente poder conversar um pouquinho com um amigo, que por muitos anos esteve aqui em Encantado, trabalhou aqui no nosso município, e agora nós podemos então levar para essa grande audiência que tem os assuntos, as demandas do nosso município, da Terra do Cristo. Temos a inauguração do Cristo, temos o Canto da Lagoa, temos aniversário, 110 anos do município, enfim, é um ano apesar de nós estarmos no começo do ano, nós temos muitas atividades aí para desempenhar no longo desse ano. Bom, prefeito, Encantado passou por uma prova de fogo, como quase todo o Rio Grande do Sul, mas foi muito prejudicado. Eu não quero falar do passado, mas temos que tocar nesse assunto. Como é que está esse momento de reconstrução de Encantado? Sabe, Claudir, que a gente tem que tocar no passado, tem que lembrar, sim, dessas catástrofes que nós tivemos, o Vale do Taquari, propriamente dito, e a região de Guaporé passou também muito por isso, primeiro ainda em setembro de 2023, depois em novembro de 2023 também, a gente teve mais uma menor, mas sim teve uma cheia, e em 2024, então essa de maio de 2024, que pegou o estado do Rio Grande do Sul praticamente todo. E é importante a gente sempre lembrar, porque nós estamos há 10 meses, praticamente aí, desses eventos que aconteceram. E a partir do momento que a gente lembra como nós estávamos, a gente também reconhece onde a gente está hoje, o que foi feito, o quanto todos os municípios avançaram, o quanto todos os municípios melhoraram, não só na limpeza propriamente dita das ruas, das moradias, dos terrenos, porque hoje se tu sair daqui da prefeitura e for aqui na Duque de Caxias com a Padre Anchieta, e eu te mostrar, Claudir, onde pegou a água, tu não vai acreditar. Porque não tem mais esse vestígio, A gente anda na beira do rio e ainda a gente enxerga as eslavíneas, que nós dizíamos antigamente, esses deslizamentos, e isso também está se apagando. E é bom sempre a gente ter algumas marcas disso para que a gente possa lembrar o que a gente passou e, a partir do momento disso, lembrar o quanto a gente foi forte, o quanto a gente foi resiliente, o quanto que a gente trabalhou para poder chegar hoje. Então, o município de Encantado não foi diferente de vários municípios de desastres, e a gente sempre, Claudir, aqui tu conhece o Rio Taquari, a gente sempre ficou olhando muito para o Rio Taquari, cuidando muito do Taquari. A elevação, quando chovia em Santa Teresa, quando chovia em Mussum, que era muitas vezes por telefone, Eu aqui Encantado ligava, prefeito Matheus, como é que tá aí? Quanto choveu? Eu sou do tempo do Bianco, como é que tá aí? O Bianco, Aí o Bianco controlava ali no Porto 15, e assim a gente ia indo. E numa hora para outra, principalmente essa de maio, foi o deslizamento, Aí sim, aí pegou todo mundo despreparado, com essas questões dos deslizamentos. E não foi só aquelas regiões tradicionais alagadiças, ela deu-se no interior todo. Todo o interior, nós tivemos em Encantado centenas de deslizamentos disso. E se a gente vai olhar hoje, algo que chama muita atenção, aonde teve o deslizamento, ele pegou um pouco depois ou um pouco antes da casa, Tivemos ainda, então, muitas situações assim que chamou a atenção. Mas poderia ter sido aqui. Mas graças a Deus que não foi aí, não pegou a casa daquele morador. Mas Encantado ficou ilhado, nós, em Encantado, daqui do centro da cidade, nós não conseguimos ir para Jacarezinho, que estava ilhado, nós não conseguimos ir para o São José, que estava ilhado, e muito menos ir para Roca Salles, para Mussum, para Doutor Ricardo, que são os municípios do nosso entorno. Então, essa dificuldade foi muito grande. E nós não tínhamos comunicação, cara. Olha o absurdo disso, 2024, quando a gente não conseguia contato com ninguém. A gente não conseguiu um socorro, ligar para alguém lá da linha Cedro. Quanto a gente é pequeno diante das intempéries, Poxa vida, e vamos lá, Starlink, a gente tinha ouvido falar Starlink era algo assim, que não se tinha, não se ouvia falar, de uma hora para outra Starlink, hoje todo mundo tem Starlink. Não é um artigo de luxo, um produto de primeira necessidade. Então, primeiro, tem que ter Starlink, beleza, tem que ter gerador, beleza, mas aí tu tem que dar manutenção no gerador, porque quando tu precisa dele, ele tem que funcionar, tem que ter combustível. Tu não tem energia, aí tu não consegue tirar o combustível.
Teve um episódio, olha só que loucura que nós estávamos, que eu dei voz de prisão por um caminhoneiro. O caminhoneiro estava lá no mês de maio, quando deu aquela situação de maio, estava parado aqui no posto da cidade. Ele não tinha para onde ir, né? Ele estava vindo de Porto Alegre e ia subir em direção a Gaporé. E o caminhão estacionado ali, e eu fui lá, porque nós precisávamos de diesel. Imagina, não tinha diesel para tentar abrir um pique nas estradas, para ver como é que estava, se as pessoas estavam vivas ou não. E eu fui lá com o carro da prefeitura, uma vesse pedi para o motorista, né? Disse, quem que é o motorista do caminhão? Estou precisando de diesel, sou o prefeito da cidade, tá, né? E óbvio, cara, disse, esse maluco aqui vai pegar aqui, e quem que vai pagar? Como é que vai pagar? Quem que vai garantir que ele vai pagar? É compreensível, claro, do motorista. Aí dei mais uma volta, peguei o capitão da brigada que foi junto lá e eu tinha um papel dentro do carro, assim, levantei, o papel tá aqui, ó, voz de prisão do caminhoneiro. Esse caminhão não sai daqui, nós precisamos o diesel, nós estamos no estado de necessidade, eu preciso diesel para botar na ambulância, para botar na máquina. Chegou ao extremo, né? Chegou ao extremo. Cheguei ao extremo, cara. Claro, daí o motorista ficou assustado, cara, não tinha nada, né? Mas tu vê no ponto que a gente chegou, no extremo que a gente estava vivendo. E se tu contar hoje para as pessoas, muitas situações, não pode ser verdade isso, não foi nesse ponto, mas foi, cara, foi mais do que isso. Mas imagina o peso do senhor nas costas, o senhor é a autoridade máxima do município. E aí nós estávamos aqui na sala, no gabinete de crise, porque como a gente já tinha passado setembro, a gente aprendeu muito, né? De setembro de 23 a gente aprendeu muito, montamos todo o gabinete de crise e de maio a gente já estava muito mais organizado, estava todo o gabinete de crise com as informações, né? A nossa dificuldade é que nós ficamos sem comunicação daí, mas a gente estava organizado, tinha a brigada junto conosco, fizeram um papel fundamental, o coronel Zap, assim, foi de uma habilidade sensacional. E aí chegou no momento que estava tendo óbitos, né? Óbitos todos os lugares, e nós tínhamos uma lista enorme de desaparecidos, e naquele momento a gente fica assustado, mas eles estão desaparecidos ou eles eram óbitos, aquele número? E aí uma pessoa chegou para mim e disse, prefeito, o senhor está vendo aqui que nós temos toda essa relação aqui, essas pessoas estão desaparecidas, bem provável que são óbitos. Era mais de 70, cara. E aí nós precisamos um local para colocar esses corpos. E eu, sim. E aquele troço ali daqui a pouco me deu, peraí. Não tinha caído a ficha, né? O que o senhor está falando? Precisa local para botar corpos? Cara, a gente não é preparado para isso. O pessoal que trabalha na Polícia Civil, na Brigada, Corpo de Bombeiros, eles têm um preparo para enfrentar essas situações, né? E nós, prefeito ali, eu tive que, poxa, mas vamos ter que ir atrás de um caminhão, câmera fria, para botar esses corpos. Graças a Deus não aconteceu nada disso, né? Não precisou nada disso. Mas para a noção, né, para que as pessoas tenham noção da onde que nós estávamos, o que a gente estava enfrentando. Cara, zero de informação, era tudo suposição, né? A única realidade era o desastre. A única realidade era o desastre. Aí depois, quando veio daí foi passando os dias que deu aquela que rompeu a barragem da 14 de julho. Aí também, aí veio as informações picadas, né, já tinha um pouco mais, alguns lugares tinha sinal de internet, a gente conseguiu uma Starlink, enfim, tinha algumas coisinhas que já estavam um pouquinho melhor. E aí, informação foi anunciado que a barragem de 14 de julho tinha estourado e que ia dar 6 metros encantado. Puxa, meu Deus do céu, cara, nós no gabinete de crise, eu saí, estava chovendo, eu saí, a primeira coisa que tinha na minha frente era uma ambulância. E aí estava o motorista, eu disse, cara, vamos anunciar. O bombeiro foi para um lado, nós para o outro, nossas equipes, todo mundo, né? Vamos nas áreas que já estão alagadas, que vai aumentar. Cara, e tem um megafone aquele na ambulância. Cara, eu com as duas mãos assim apertando aquele megafone, dizendo, pelo amor de Deus, saiam das casas, não fiquem nas casas, vai aumentar, estouro. Cara, uma sensação assim de... Bom, me arrepio agora só de lembrar tudo isso que a gente passou. E de meses atrás, não fizemos nenhum ano. Por isso que a gente, sempre que a gente lembra disso, cara, a gente lembra o quanto que a gente foi forte, quanto que a gente mudou e quanto ainda nós temos que mudar. Prefeito, não vamos discutir o preço financeiro, é altíssimo, mas tem um preço social, um custo social. Você está conseguindo reverter socorrer essas pessoas que ficaram no zero? Graças a Deus, sim.
tá? E muito pela ajuda de terceiros, e pessoas particulares, empresas. Aquela nós por nós valeu, porque realmente valeu, a sociedade fez a diferença. Fizeram diferença e veio sim, Claudir, tá? Veio valores, veio recursos, tanto do governo do estado como do governo federal, não na medida que nós precisávamos, no momento que nós precisávamos, na urgência que se precisava, mas a gente não pode negar que vieram recursos, tá? Mas esse primeiro momento de nós por nós aí nos ajudou muito, né? E claro, conforme ia passando, né, nós tomamos internamente algumas ações administrativas de não deixar o pessoal retornar para suas residências, né, em locais alagáveis, né, fazer decreto proibindo a comercialização dessas áreas, né, desses imóveis nessas áreas. Fizemos parte do governo do estado do programa de fazer o plano diretor novo do município. Então, nessas situações todas, geraram-se algumas oportunidades, e essas oportunidades para que a gente possa mudar a realidade dos municípios. Bairro Navegantes, que é um bairro que tu conhece ali. Ali nós temos uma situação que toda vez que dá enchente, pega no bairro Navegantes. E aí a gente chegou no momento que a gente disse para a própria comunidade, poxa, vamos resolver esse problema? O Navegantes e o Céu Azul, né? São os mais problemáticos. O Navegantes, o bairro Lago Azul, essa vez pegou bastante no Porto 15, que é um bairro que não pegava, né? Enfim, o Jacarezinho, que também não pegava. Destruiu o Jacarezinho, né? O interior também. Então, mas são momentos que a gente acaba também fazendo e tomando algumas ações, algumas atitudes, porque nós temos que resolver isso. O custo social é muito alto, sim, o custo social de todos nós, mas pensa naquela pessoa que perde tudo a cada 2 anos, cara. Perde tudo, tu trabalha e aí perde tudo, aí tu trabalha de novo, vem uma enchente, perde tudo. Então é um momento que também a gente pode equalizar aí e tentar resolver um problema. Se a gente não resolve totalmente, mas a gente tem a possibilidade de amenizar. E isso que a gente está fazendo. Galerias, né? Atrás da rodoviária até o Fontana ali também, a gente tem, vai para licitação uma obra grande de canalização daquele arroio, está se pensando bastante no desassoreamento dos rios, né, dos nossos arroios do interior. Então são várias demandas, são várias ações, deslocar esse pessoal... Uma gestão não faz tudo, né? Não faz, não. Nós estamos falando de casas de setembro de 2023. Nós temos empresa contratada, área de terras disponíveis, tudo pronto. Eu tirei um posto de vacinas para botar um prédio para fazer habitação, né? 80 apartamentos, e até agora não começou ainda, não tem nenhum tijolo ainda, né? Que é um programa Minha Casa Minha Vida, mas está tudo, essa burocracia que mata muito a tramitação dela, é muito lenta, né? Depende muito de órgãos do próprio governo, então isso acaba alterando muito as situações, mas está tudo encaminhado, está tudo bem, né, encaminhado para que possa começar, mas tem que começar. Essa hoje Encantado, a maior demanda nossa é a questão da habitação. Bom, o impacto econômico para a região, tanto de Guaporé como de Encantado, é muito grande. O que não se entende é essa lentidão do governo. De setembro de 2023, a ponte de Santa Bárbara, Bento Gonçalves, ruiu. Antagorda, ruiu. Arvorezinha, ruiu. E nós estamos aqui a 130 que está demorando, porque essa lentidão do governo também prejudica, né? Prejudica, mas aí... Porque hoje o nosso corredor principal, ou é Passo Fundo ou é Encantado. É a 130, né? E Encantado pega a 130, que vem de Guaporé, pega a 332, que vem de Arvorezinha, né? Pega a 425, a 433, que é Nova Brécia, essa parte alta daqui também. Se tornou um polo regional importante, Encantado. Se tornou um polo regional importante. Mas essa ponte na 130... E aí, mais uma vez, a gente demonstra o quanto que nós por nós foi importante. Porque nós não tínhamos ponte. É verdade. E aí hoje temos duas alternativas. Hoje temos duas alternativas. E isso se fala muito. Nós, enquanto lideranças da região, prefeitos da região, das entidades, a gente fala muito essa mobilidade que se tem. Tem que ter trânsito, tem que ter rodovias para que a gente possa tanto levar a nossa produção, como trazer produtos, ou para a gente industrializar aqui nas nossas empresas, ou para que a gente possa também se subsidiar disso, né? Então é complicado não ter essas pontes. Mas também, né, Claucírio, olha quantas pontes foram destruídas. Nós temos aqui em Encantado, na segunda-feira, nós vamos fazer um ato de inauguração de uma ponte da Federasul.
Então a Federação distribuiu na nossa região, o que eu sei, são 10 pontes, através da SIC de Encantado, a SIC regional que fica em Lajeado. Então são entidades que estão nos ajudando. E as casas que foram construídas em Encantado, até agora, as casas que nós entregamos, são casas de iniciativa privada, tipo do Lions, que o Lions construiu. O município deu uma área de terras e construiu. Então, são coisas que precisam avançar mais rápido, precisam ser mais, ter mais rapidez, né, porque as pessoas que estão hoje lá nos módulos, nós temos 80 módulos provisórios em Encantado. É um lugar melhor do que eles estavam antes, sem sombra de dúvida. Antes estavam no parque João Batista Marquesa, no ginásio. Agora não, cada um tem o seu espaço, tem seu banheiro, tem sua cozinha, tem sua cama, tudo organizadinho. Mas não é o local deles ainda. É tudo provisório. Né? E por isso que essa rapidez tem que ser mais rápida, os governos têm que atuar mais, né, diminuindo essa burocracia. Que isso sem sombra de dúvida, o nosso maior problema. Bom, nós estamos digerindo ainda o impacto na nossa economia por essas intempéries, principalmente a de maio do ano passado. E aí vem o governo acenando com essa onda do lote 2 de pedágios. Há um protesto muito grande lá na nossa região. Qual é a visão do senhor como liderança política do Vale do Taquari? Primeiro passar para vocês que estão nos acompanhando, tá? A questão do pedágio para Encantado é um assunto que há 25 anos nos consome, né? E nos consome no sentido de que a gente batalha muito, briga muito para essa questão do pedágio. Então, para nós, isso hoje, né, falar em pedágio é um assunto mais natural, né, de apropriação. A região de Guaporé, a região para cima, não, né, porque não tem pedágio. Que a cada 20 quilômetros vai ter um vai ter um free flow, né? O que a gente trabalha muito em cima disso e que foi levado para os prefeitos? Nós não temos a opção de ter o pedágio ou não. Tá? O que foi levado para nós, está aqui a concessão. Esse aqui é o passou trajeto. Pela Assembleia, né? Passou pela Assembleia. Canetaço, é uma coisa. Né, foi votado pelos deputados na Assembleia. Bom, então a partir do momento que é isso que vai para a concessão, tá. Então agora nós temos que trabalhar para ver os moldes, o que vai ter de obras, o que vai ter de investimento. Porque essa concessão ela foi cancelada lá em 2022, né? 2022. O município de Encantado, através da Associação Comercial, também entrou com uma ação contra, tá? Para suspender naquele momento, e foi suspendido, né? O governador Eduardo Leite suspendeu naquele momento a concessão e foi-se criado esse novo modelo. E se a gente vai analisar a questão do free flow, o arco, né, de free flow, é uma dos melhores exemplos de distribuição de pagamento. Porque antes pagava Encantado, Boa Vista e Mato Leitão, na região do Vale do Taquari. Eram esses 3 municípios que tinham praça de pedágio. Tá? Agora, tu distribui esse mesmo valor, tu distribui para mais pessoas. Ele é diluído. Ele é diluído. Né? Só que então, a questão de justiça tarifária, né? A justiça na distribuição do pagamento disso, ela para nós aqui de Encantado, ela é melhor. Porque vai distribuir lá com Guaporé, vai distribuir com Casca e assim por diante. Esse mesmo fazendo os lajados e assim por diante. Porque senão antes, só quem passava aqui em Encantado pagava de todo um trajeto lá de Venâncio até o final da rodovia. Tá? Então agora tem essa justiça. Isso é um ponto que a gente olha com bons olhos. Tá? O que nós temos que ver nisso tudo? É a questão das obras que vai ter, tá? Se as obras vão atender à necessidade dos municípios. Tanto é que na quinta-feira nós temos uma reunião com os prefeitos da AMAT, né? Guaporé, inclusive, está presente, para discutir as obras que vão ter. Tá? A partir do momento que a gente sabe do que vai ter de obras, também a gente consegue se manifestar se é necessário ou não. E há também uma sugestão de se discutir os valores do quilômetro. E aí se entra no valor do quilômetro. Porque, a princípio, Claucier, é um cálculo, não é complexo um cálculo, para chegar no valor de 0,23. Tu pega a quantidade de obras, né, e a quantidade de veículos que passa, tu chega num número ali que o governo chegou a 0,23. Para nós esse valor, o 0,23 por quilômetro é um valor alto. É alto. Tá? Ele tem que baixar, tem que reduzir. Então, primeiro, não foi dado para nós a condição de aceitar ou não o pedágio. Essa é a concessão. Tá? Então, a concessão vai ter. O free flow é uma realidade. É uma realidade. Tá? Agora nós temos que saber, dentro dessa realidade, o que nós vamos
tirar de maior proveito. Para nós, em Encantado, nós fizemos todo o levantamento do perímetro urbano, tá? E há uma diferença de obras muito grande do projeto anterior, lá de 2022, com o projeto de agora. O projeto de agora atende às nossas necessidades, tá? De desenvolvimento, de mobilidade, de locomoção. Claro que é isso que nós vamos levar, a gente já apresentou para o governo do estado, algumas alterações, né? Uma rótula mais alongada aqui, uma rótula que está sugerida no quilômetro tal, trazer um pouco mais para frente, porque nós sabemos a nossa realidade aqui do Lajadinho, do Santo Antão, do Parque Perolim, onde que as pessoas acabam circulando o trajeto que elas fazem. Então, é isso que nós vamos apresentar para o governo do estado, e os prefeitos todos estão cientes disso, que não foi dada essa possibilidade de a gente escolher, e a partir desse momento então, vamos tentar aproveitar. Agora, se não sair a concessão através da iniciativa privada, o que nós vamos fazer enquanto município? Vamos voltar para a EGR? Cara, nós brigava, nós parava, fechava o pedágio para ter roçado na pista. Se é algo que todo mundo tem a consciência e de que não quer, é essa questão da EGR. Ninguém quer voltar para a EGR. Tá? Então, é uma situação um pouco mais complexa, mas é o nosso papel enquanto município, enquanto liderança, de dar esses encaminhamentos. 2025 é 111 anos de Encantado. 110 anos. 110 anos. 110 anos de Encantado. Temos aí o Canto da Lagoa. Temos o Canto da Lagoa agora no final do mês, né? 27, 28 e 29 e 30. Eu me sinto orgulhoso porque eu participei da criação do Canto da Lagoa ao lado do Pausati e do Gilson. Na Lagoa. Da Lagoa. Canto da Lagoa. Na época era bem amador, a inscrição na hora, era tema livre, mas evoluiu muito, né? Evoluiu muito, evoluiu, e este ano nós batemos o recorde. É profissional hoje, é um evento profissional. Nós batemos o recorde de inscrições, quase 900 inscrições. E ele é um festival, então, profissional, cada vez se profissionalizando mais, e cada vez mais a gente vai mudando ele também, né, para chegar no anseio tanto da parte dos músicos, que o festival é feito também para os músicos, é um festival de música, mas também para a nossa comunidade. Então a gente tem agora, no final de semana, então 27, 28, 29 e 30, as fases do Canto da Lagoa, e no dia 30, então, que é dia 31, aniversário do município, é na segunda-feira, mas no dia 30, então, nós vamos comemorar aí 110 anos do município. Aí folgamos um final de semana, e aí já vem a inauguração do Cristo. Dia 6 de abril, a inauguração do nosso Cristo. Eu diria que Encantado, não sei se começou antes o Lagoa ou a Suíno Fest, mas tem 3 marcas, e a principal, eu diria, tem a Canto da Lagoa, excelente, tem o Suíno Fest, espetacular, mas o Cristo botou Encantado no cenário mundial. Até lembro-me da provocação que o senhor fez ao prefeito do Rio de Janeiro, né? Conversei com ele faz uns 15, 20 dias também, conversei com o prefeito Eduardo Paes. Convidou ele para vir? Convidei para vir, e ele está se organizando. Vamos ver se ele consegue vir. Seria muito bom que ele viesse, né? Até porque naqueles episódios aí a gente acabou tendo uma relação com o Cristo Redentor, né? Nós conversamos lá com o Padre Omar, que é o guardião do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, para fazer um gemelágio, né, para nós, que a gente fala assim, dos Cristos irmãos. Tá? De ter essa conexão. E foi uma brincadeira que acabou dando uma divulgação muito grande, né? E o prefeito Eduardo Paes me convidou, e nós fomos, o ano passado, nós fomos no Carnaval, lá no Rio de Janeiro, na Sapucaí, a convite dele, fomos muito bem recebidos, e a gente quer retribuir, então convidando ele para que ele possa estar aqui na inauguração do nosso Cristo. Como é que vai funcionar a programação da inauguração? Bom, a programação do Cristo tem duas, é uma programação naquele final de semana, no dia 5, tá? A Associação de Amigos de Cristo está convidando as pessoas que contribuíram, os doadores, né, para a construção da obra, e no dia 6, então, um ato oficial, né, com uma missa, toda a cerimônia da inauguração, então, do Complexo do Cristo Protetor, tá? E na sequência, todo o mês de abril, nós vamos ter programações no Parque João Batista Marquesi, tá? Então a gente vai concentrar ali, tem programações de bandas, tem de shows, né? Eventos mais relacionados à religião. Então no Parque João Batista as pessoas se concentram ali, e dali a gente pode fazer a visitação ao Cristo, mas vai ser todo o mês de abril. Então vai ser de inauguração, comemoração de aniversário do Cristo, né, e do Cristo Protetor, a inauguração do Cristo. E comentasse, Claucir, da questão da Lagoa e da Suíno Fest, né? Antes do Cristo,
Nós achávamos que nós éramos um município de turismo por causa da Sinofest do Canto da Lagoa. Canto da Lagoa, um evento de um festival de música. A Sinofest é uma feira, mas é gastronômica. É cultural, um gastronômico. E a gente achava que nós tínhamos... Estava na onda da crista. E aí, quando veio o Cristo, a gente percebeu, opa, turismo é muito mais do que isso. E isso também foi o start que deu na região toda. As pessoas lá no interior têm uma pousada, têm a propriedade em si que acabam divulgando isso. Então, por isso que nós comentávamos antes de que Encantado não é 22 mil habitantes. Encantado é, no mínimo, 70 mil habitantes, que é da nossa região. Nós temos que incentivar o trem dos vales. Foi uma grande perda. Foi uma grande perda e Encantado sentiu muito com isso. Imagina Guaporé. Imagina Guaporé. Que era ponto de embarque, né? Imagina Guaporé. E então, nós vivemos de turismo de compra. Isso. E essa relação. Guaporé é o turismo de compra, Encantado tem o turismo religioso, tem o Canto da Lagoa, tem a Suinofest, são atrativos que vai tendo, né? Doutor Ricardo tem o Filó, Ilópolis tem o Museu do Pão, Arvorezinha do Tijolo, e assim vai, né? Por isso que nós temos que pensar enquanto região. Eu sempre digo, o Cristo Protetor está Encantado, sim, ele está aqui, né? Mas ele não é de Encantado. E ele precisa, né? Nós precisamos ter esse olhar muito enquanto região, fortalecer, né? O pessoal lá do interior, as vinícolas lá de Guaporé, fortalecer que o pessoal vai visitar, porque lá também eles vão fazer a divulgação. Mas Encantado tem a maior estátua de Cristo, né? Vamos lá visitar, vamos conhecer, e assim vai girando, vai rodando o comércio. Bom, para vocês terem uma ideia, eu comecei nesse mundo e aprendi muito na política, convivi com o Adroaldo, fui empregado do Nelson Proença, que é um dos maiores líderes políticos. Trabalhei com o Romildo Balzan Júnior, hoje prefeito de Osório, presidente do Grêmio, já foi prefeito por 2, 3 oportunidades de Osório. Trabalhei com Alceu Moreira, foi prefeito de Osório, deputado federal, ele me dizia, nasci na Sanga Funda, andava de calção, um bodoque, caçando pelos matos afora lá na Terra de Areia. E, dentre todas essas penalidades políticas, quero cumprimentá-lo, que eu também ouvi de pequenino, crescendo, se tornou um grande advogado e hoje um grande prefeito e um líder político da região. Parabéns, Jonas, por essa evolução, você realmente merece. Obrigado, Francisco, obrigado, carinho que sempre vocês têm por Encantado, né, pela minha pessoa, isso é importante. A gente aprende muito, né, e às vezes tu aprende na marra. Na marra. Né? Na porrada. Mas a gente aprende, a gente evolui e isso é bom, né? E a gente fica muito feliz quando a gente também percebe o quanto que a gente evoluiu, tá? Porque isso a gente acaba refletindo para a nossa comunidade. Como profissional, como pessoa, como político, tudo. Eu falo sempre que na área profissional, o momento que eu mais evoluí quando eu perdi as eleições. Não só profissional, mas eu, né? Porque, cara, tu entrar numa eleição, todo mundo quer ganhar. Mas por mais que a gente diga, tem que estar preparado para perder. Mas até tu não perder, tu não está preparado para isso. É verdade. Tu não enfrentou isso. E aquela eleição que eu perdi com o Baixinho, foi Baixinho e Jonas, essa foi a eleição que mais me ensinou. Porque eu perdi ali, aí tu sente, aí tu começa, poxa, vamos né, tomar um caminho, foi assim... Perdeu um round, mas não um combate. Isso, né? aí. E aí foi, até que hoje a gente é prefeito. E a forma que eu assumi, né, Cláudio? Eu assumi com o falecimento de uma das maiores, se não a maior liderança do município de Encantado. Trabalhou com a sombra dele, né? E trabalhamos com a sombra dele, e graças a Deus conseguimos dar conta de tudo isso. Tanto é que foi o reflexo da votação nas eleições. Obrigado, Jonas, bom dia. Obrigado, um prazer sempre falar com vocês. E estão sempre à disposição, venham conhecer Encantado, conheçam as belezas de toda a nossa região, e dia 6, então, a inauguração do nosso Cristo. Obrigadão. Falamos aqui com o jovem prefeito Jonas Calvi, prefeito de Encantado, na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.